questionário, o Todd apresentou uma proposta relativamente ao POSEI. Em que é que se baseava essa proposta? Ora bem, os programas POSEI são programas que estão consagrados no Tratado da União Europeia, o artigo 329 do Tratado. O que ele faz é criar uma base jurídica para que as regiões ultraperiféricas tenham uma forma e um instrumento de coesão que lhes permita alguma igualdade. Esta base jurídica foi pela primeira vez consagrada nos anos 90, quando se aplicou os programas POSEI, e desde então reconhece que as regiões ultraperiféricas têm desigualdades e handicaps permanentes, a dispersão, o afastamento, a pequena dimensão, a sua dimensão humana, ou seja, a sua população. E tudo isto está consagrado num direito próprio. Ora bem, é este direito próprio que permite um instrumento próprio. O programa POSEI, que é o programa POSEI, neste caso para os Açores, aporta anualmente 77 milhões de euros de apoio às produções tradicionais e ao abastecimento alimentar. E a Comissão Europeia lançou um questionário até ao dia 12 de novembro sobre que alterações deviam existir numa próxima revisão do POSEI. E nós, PSD, como várias entidades associativas da sociedade, designadamente as associações agrícolas, responderam a esse questionário. Mas por trás deste questionário e por trás dessa iniciativa da Comissão Europeia, nós tememos que não esteja uma vontade mais ou menos visível, de diminuir algum apoio financeiro, obviamente, através do POSEI às regiões ultraperiféricas, e no caso em concreto aos Açores, como também existe a vontade nos orçamentos da política agrícola comum. E é perante esta vontade, mais ou menos encapotada, que existe da Comissão Europeia, e perante a necessidade, num próximo futuro, assumir e continuar a afirmar que este programa ou outro parecido deve abranger outras temáticas, a questão dos transportes, a questão porque eu acho que deve um POSEI para os transportes, um POSEI para a energia, como existe já um para a agricultura. Mas no caso concreto da agricultura, é preciso que ele aumente a sua amplitude, seja, digamos, o amortecedor para os Açores, para os problemas, seja uma contenção de estragos, porque o caso das cotas leiteiras, como por exemplo nós vamos para o mercado livre, há impactos negativos na economia, mas também não só que o POSEI possa evoluir para a contenção de estragos, mas possa evoluir para uma necessidade de afirmação do nosso agro-rural. Bom, e é perante isso tudo que apresentei no Parlamento Regional uma iniciativa para que o próprio Parlamento, primeiro órgão da autonomia, afirme perante as instituições europeias, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, aquilo que nós achamos que deve ser um POSEI. Aquilo que nós achamos que deve ser um instrumento que reconhece a diferenciação e assegura essa mesma diferenciação e mantém a coesão ao nível da União Europeia. A União Europeia é, acima de tudo, uma união de regiões. E, obviamente, uma união de regiões é uma união que respeita as desigualdades, respeita as diferenças. E o POSEI é o melhor exemplo para onde deve evoluir uma União Europeia, que é uma união de regiões. E, portanto, esta afirmação tem que ser vincada. Nós queremos que o POSEI possa ser modificado. Existe a maior liberdade por parte das regiões autónomas em aplicar, de facto, esse dinheiro, mas não queremos nenhuma regressão na forma como se aplica, quer seja no princípio da solidariedade, da subsidiariedade, seja nos montantes financeiros. Ou seja, dê-nos a liberdade de aplicar esse dinheiro de acordo também um pouco com a nossa visão. Bom, e nós queremos afirmar isto. Bom, mas isso é uma parte da questão. A outra parte da questão,
e foi aquilo que eu acabei de dizer, é a nossa visão estratégica sobre os Açores. Ora bem, a visão estratégica dos Açores impõe que tenhamos uma política agrícola regional também. E a política agrícola regional não é um assunto menor. E não é um assunto menor porque, repare, o território açoriano, 99,6% do território açoriano é considerado meio rural. E este 99,6% do território açoriano abrange 93% da população açoriana. E, portanto, estamos a falar de um assunto não só circunscrito aos agricultores e às associações agrícolas. Estamos a falar de um assunto de importância para todos os açorianos. Porque esse é o nosso principal setor exportador também. E nós, se não exportarmos, se nós não vendermos para o exterior, nós não conseguimos criar riqueza. E criar riqueza é criar emprego. E, portanto, a solução dos Açores, do futuro dos Açores, do progresso dos Açores e da unidade dos Açores e da autonomia dos Açores passa efetivamente muito pelo agro-rural e a política que tiver distrito. E nós temos dois problemas base. Nós não podemos continuar, e por aí também se aplica o POSEI, nós não podemos continuar a governar às cegas ou com amadorismo. Quero dizer com isto é o seguinte, nós não podemos continuar a ter uma política do mais fácil. Nós precisamos, estrategicamente, criar segurança e previsibilidade na agricultura. E eu, sendo muito concreto e muito prático, vou dizer que entendo sobre estes dois temas. Previsibilidade e segurança. Por exemplo, nós hoje nos Açores não sabemos quanto é que custa produzir um litro de leite. Nem nos Açores, nem por ilha. Porque as ilhas estão também cada vez mais desiguais. Do mesmo modo que não há explorações iguais. Nós, os Açores, não sabemos quanto é que custa produzir um quilo de carne. Nós, os Açores, não sabemos as contas de cultura. Ou seja, quanto é que custa produzir um metro quadrado de alface ou um metro quadrado de bananas. Nós não sabemos os custos das contas de cultura. Nós não sabemos, por exemplo, nos Açores, o que é que importamos de alimentos. Qual é o nosso grau de autoaprovisionamento. E sem saber o que é que importamos de alimentos, nós não podemos fazer um bom planeamento de futuro. Como é que se podemos orientar uma política se não sabemos o que precisamos de alimentos? O que é que importamos de alimentos e de matérias-primas para produzir estes mesmos alimentos? Por exemplo, eu acho que nós temos uma balança comercial virtual. Nós exportamos leite, mas também importamos muito leite, através da alimentação da vaca humana. Nós não temos energia suficiente nos Açores para produzir o leite que estamos a produzir. E gastamos milhares de euros, e o POSEI gasta milhares de euros, que não ficam cá um tostão, vai todo para o continente, na importação de matérias-primas. Ou seja, nós estamos a criar perigosamente uma dependência do exterior, quando o caminho deve ser ao contrário. É produzir energia local e sermos mais autossustentáveis e menos dependentes do exterior. Portanto, há aí um caminho perigoso de dependência do exterior, quando, feitas as contas, qual é que é efetivamente a parte do leite produzido que dá lucro. E tudo o resto não é. E, portanto, esta dependência do exterior que nós estamos perigosamente a caminhar, também é um perigo para a economia dos Açores, porque cria essa dependência excessiva do exterior. Por outro lado, nós temos um outro problema nos Açores e que muitas regiões da Europa já resolveram. Os produtores queixam-se do preço do leite, da carne, das culturas hortícolas, florícolas, das frutícolas, do preço que lhes pagam. Os consumidores queixam-se do preço que pagam quando compram estes produtos. Bom, então se os produtores queixam do baixo preço e os consumidores queixam-se do alto preço, entre um e outro há uma cadeia e alguém que fica com a fatia de leão. E nós precisamos saber a constituição da formação dos preços nos Açores. Ou seja, saber todos os elos, quem é que está a ficar com o dinheiro. Isso tem que ser transparente. Porque é para depois avançarmos para uma política de regulação. Nós não podemos continuar a existir. Nós não podemos continuar a permitir que existam posições dominantes de cadeia. A distribuição, neste momento, é que manda em toda a cadeia. A distribuição, neste momento, tem lucros, mas lucros
consideráveis. Há uns estudos recentes que mostram que a distribuição tem lucros de 30%, 40% e 50%. Quando o resto, quando os consumidores, os produtores, os industriais, todos eles se queixam dos baixos preços. E, portanto, nós não podemos continuar a aceitar que uns se aproveitem dos outros. O que custa mais é produzir. Obviamente, também há um custo de transformação e um custo de venda. Mas tudo isto tem que ser equilibrado. E, portanto, nos Açores nós temos que avançar para o conhecimento da formação dos preços. É fundamental. Primeiro, saber o que é que custa produzir determinado alimento. Segundo, o que é que custa, para além de produzi-lo, transformá-lo, comercializá-lo e vendê-lo ao público. Portanto, isso é fundamental, a transparência. Porque senão, o que acontece é que sempre que há um problema ao nível da agricultura, tenta-se resolver o problema com injeções financeiras de dinheiro. E sempre que há o elo dominante da cadeia percebe que há injeções de dinheiro ao nível da produção, aproveita-se desse dinheiro. E, portanto, os contribuintes quase que pagam 2 vezes quando vão à prateleira do supermercado pagar por esse produto. Pagaram através de uma intervenção de base e estão a pagar o produto através daquilo que ele custa na prateleira. E, portanto, não podemos continuar nesta forma de desconhecimento de como é que é formado o preço. Isso é fundamental para a política. Entendo que as políticas regionais estão a aplicar bem esse investimento. Pois, por isso é que ele dizia que o POSEI não pode só por uma política direta de apoio financeiro aos produtos. Tem que avançar para a existência nós já propusemos, como você sabe, 2 vezes no Parlamento Regional, a existência de um observatório dos preços agroalimentares. Portanto, tem que também avançar para a existência dessa formação dos preços e tem que existir também e avançar para instrumentos de previsibilidade, no sentido de nós hoje não podemos governar e fazer políticas, construir políticas, se não compreendermos como é que podem estar o comportamento dos mercados e como é que podem evoluir este mesmo comportamento. Ou seja, não se pode compreender ao milímetro, mas pode-se procurar mercados, perceber os mercados e o comportamento e perceber quais são os mercados também que nos podem aceitar. E isto não existe. Nós atiramos os nossos produtos para um mercado de leões, para um mercado global em que os grandes acreditam as regras. Portanto, não podemos continuar fora destes mesmos mercados, tentando perceber a sua evolução e o seu comportamento e como é que nós nos posicionamos. Portanto, instrumentos de previsibilidade. Como também o POSEI tem que avançar para uma outra forma de segurança, que são os seguros agrícolas. Os seguros, nós não podemos continuar a produzir sem qualquer rede base. É como um trapezista. Não tem rede, cai, morreu. Nós temos de ter uma rede. Ou seja, nós temos de estabelecer seguros agrícolas participados por fundos comunitários, participados pelo Governo Regional e pelo próprio agricultor, responsabilizando esse tripé de responsabilização, de maneira a que, por exemplo, até mesmo no preço do litro de leite, tem que haver uma rede mínima que evite que o preço do litro de leite baixe a determinado valor. Porque, a partir de determinado valor, aquilo que o agricultor produz, os custos de produção são muito superiores àquilo que efetivamente recebe por litro de leite. E, portanto, tudo isso tem que ser estudado. Tem que se criar uma rede de maneira a que não haja falência das empresas. Porque, quer queiramos, quer não, 1 litro de leite produzido nessas ilhas, ou 1 quilo de carne produzido nessas ilhas, tem um efeito multiplicativo na economia dos Açores. E há ilhas, no caso de São Jorge, se não for os laticínios, não há fixação de pessoas. Já é um problema a fixação de pessoas. Não há fixação de pessoas. Aliás, no caso de São Jorge, o leite tem que ser considerado um produto sensível. E um produto sensível é um produto que arrasta consigo toda uma economia. Porque se efetivamente sem leite, a economia de São Jorge é muito atingida. A economia de São Jorge tem 3 pilares, que são as autarquias, falidas, pré-falidas, é a construção civil, também está falida, não existe, e são os laticínios, são os 3 pilares da economia de São Jorge. Obviamente, como sabem melhor do que eu, os agricultores não recebem o leite já há imenso tempo e tudo isso cria uma bola de neve negativa nessa mesma economia. Eu acho que a agricultura de São Jorge, permite dizer isso, há muito tempo que penso isto, é o melhor exemplo da agricultura açoriana, porque é o produto mais natural que existe. É o queijo, é o leite sem qualquer modificação substancial e esta ligação entre
produto e rendimento. Que este é um outro problema. Quando nós, por vezes, vemos que os agricultores ultrapassam os montantes dos apoios comunitários, obviamente vemos que é uma boa taxa de utilização dos apoios comunitários, mas traz-nos uma outra preocupação muito grande. É que cada vez mais o rendimento dos agricultores está dependente dos apoios comunitários. Quando o rendimento do agricultor deveria ser do produto que vende. E não há nenhum agricultor que queira receber subsídios. Querem receber um preço justo para aquilo que vendem. Ou seja, significa que também há uma dependência muito grande dos apoios comunitários. E os apoios comunitários, a existência de apoios comunitários e a sua própria quantidade, ou seja, as verbas disponíveis, não dependem de uma decisão política nossa, estão na mão dos outros. São decisões políticas da União Europeia, do qual nós temos pouca influência. Ora bem, está mais uma dependência perigosa. Ou seja, neste momento, eu acho que, segundo os últimos estudos que eu conheço, entre 50% a 60% do rendimento de uma exploração depende dos apoios comunitários. Isto é muito perigoso. É muito perigoso. Isso significa que os montantes de dinheiro que nós temos vindo a receber, quer pelo projeto de investimento, quer pelo POSEI, quer por outras ajudas, não tem sabido criar a sustentabilidade. Sustentabilidade significa a existência de uma atividade viável e durável. E isto não tem acontecido. Portanto, por outro lado, a questão da dependência dos apoios comunitários é efetivamente um problema. E muito mais em São Jorge, que para além dos agricultores a tempo inteiro, os apoios comunitários são um verdadeiro complemento ao rendimento das famílias também dessas ilhas. E efetivamente isto também é muito importante. Há uma outra contradição nos Açores que importa também esclarecer. É que nós temos vindo a aumentar a nossa produção de leite. Mas mais leite, isto na mesma lógica agora dos apoios dos rendimentos, mais leite não significa mais rendimento para os agricultores. O aumento da produção de leite foi uma tentativa para cobrir os custos de produção e do custo de vida e as dificuldades que os agricultores têm. E, portanto, mais leite não é sinónimo de mais rendimento para os agricultores. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui. Nós não criamos a sustentabilidade, a previsibilidade e a segurança desejada. Estamos dependentes de forma a alimentar cada vez mais do exterior, estamos dependentes cada vez mais dos apoios comunitários e não temos instrumentos que nos orientem e permitem criar leis. Desde logo, nós governamos às cegas. A questão de saber quanto é que custa produzir, quanto é que custa produzir lá os custos de produção, quanto é que custa transformar e vender determinado produto, a questão do conhecimento do comportamento dos mercados e a questão dos seguros agrícolas. Enquanto nós não tivermos também essas políticas associadas à política agrícola regional, não é possível fazer política com previsibilidade. Aliás, deixe-me dizer que sempre que há um problema na agricultura açoriana, o problema é resolvido da maneira mais fácil. Faça um resgate leiteiro. Um resgate leiteiro é um instrumento que o Governo Regional tem utilizado de forma pontual, mas que serve para calar as vozes e o descontentamento. Ou seja, pega-se num montante de dinheiro e retira-se agricultores da atividade. E com isso o que é que se está a fazer? Não se está a resolver o problema, está-se a adiar o problema, porque o problema depois vai-se pôr quando esses mesmos agricultores, esse dinheiro acabar. Está-se a terminar com os postos de trabalho, acaba-se com os postos de trabalho. E na agricultura, qual é que é o caminho aqui nos Açores? É termos menos explorações ou manter o número de explorações? O esforço é manter o número de explorações. Explorações de matriz familiar. Explorações médias, como a Suíça tem. Qual é que é o limite? É termos uma exploração com 2.000 vacas? É ter uma exploração por ilha? Bom, mas isto é o mais fácil. E com isto acaba-se os postos de trabalho. Com isso acaba-se a matriz familiar. Com isso aumenta-se a mecanização. É como os projetos de investimento. Eu acho que os projetos de investimento têm que ter uma nova lógica. Têm que ter, obviamente, uma nova visão. O que acontece neste momento é que o agricultor candidata-se a um projeto de investimento e é avaliado administrativamente por uma bitola. Ora, nós sabemos que as ilhas estão cada vez mais desiguais, as explorações estão cada vez mais desiguais. E a filosofia tem que ser ao contrário. É os técnicos que têm que se deslocar a
a um determinado agricultor que manifesta a intenção de investir na sua exploração e avaliar essas condições em loco. E de acordo com essas condições em loco, é que é estabelecida as taxas obviamente, de apoio de investimento, adequada àquela exploração. Porque, obviamente, nós temos um grau de mecanização elevado. E permite-me dizer também outra coisa. Se desaparecessem os apoios comunitários neste momento, o preço dos tratores e das máquinas agrícolas desciam 40% a 50%. E, portanto, nós não podemos continuar nessa forma fácil de governar sem perceber a verdadeira realidade. E, portanto, a lógica dos projetos de investimento, já defendo isso há muito tempo tem que ser ao contrário, tem que ser adequada a cada modelo de exploração e à intenção desta mesma exploração. E, portanto, há muita coisa a fazer de base. Por outro lado, olha, eu acho que também nós temos que ter aqui uma nova qualificação e publicitar essa qualificação. Nós, como sabe, em 2006 apresentei também um projeto de resolução na Assembleia Regional para a certificação de um conjunto de produtos agrícolas. A banana, o alho, a meloa de Santa Maria, o chá e o leite dos Açores. 2006. Nós estamos em 2013. Foi aprovado por unanimidade. Nós estamos em 2014 e, efetivamente, o leite ainda não é certificado. Uma certificação não é mais do que um reconhecimento jurídico de que aquele produto é um produto de qualidade, de garantia. Se nós, isso agora ao nível da promoção, se nós soubermos nos próximos tempos cruzar a qualidade com a saúde humana, nós efetivamente temos produtos vendidos. O que ninguém quer é morrer, ou ficar doente, ou ficar com um cancro. Ninguém quer que aconteça nada à saúde. E, efetivamente, há os produtos biológicos, os não biológicos, há produtos mais caros, mais baratos. Mas se nós produzirmos a mesma quantidade que produzirmos, e se este produto for, ao nível científico, certificado, ou seja, se este produto afirmar que faz bem à saúde, combate o cancro, é um bom alimento para os meninos e as meninas, para os idosos, obviamente, e cruzarmos esse suporte científico com a publicidade, é este o caminho que temos de seguir. Nós temos de cruzar a qualidade dos nossos alimentos com a saúde. Porque qualidade e certificação normal existe muita. Só a Espanha tem cerca de 2.000 queijos, variedades de queijo. São todos bons. Agora, o novo desafio é dizer e comprovar cientificamente que aquele produto produzido em São Jorge, produzido nos Açores, faz bem à saúde. É um remédio. Não é um remédio. Previne as doenças. E, portanto, eu acho que esse é o desafio promocional dos produtos agroalimentares dos Açores. É, por um lado, cruzá-los com a saúde e cruzar com a história. Penso que devemos caminhar por aí. Portanto, há muito para fazer ao nível da promoção, ao nível da segurança, ao nível da previsibilidade e ao nível da sustentabilidade. O deputado entende que, a nível do investimento que é feito pelos agricultores, o mercado está inflacionado devido à perspectiva de apoios? Não tem qualquer dúvida quanto a isto, mas isso então não tem qualquer dúvida. Isto acontece o mesmo com a formação dos preços, como disse há pouco. Ou seja, quando a posição dominante, quando a distribuição sabe que há um apoio ao nível da produção, aproveita-se também desse apoio, para ir buscar a parte desse apoio. Por exemplo, estou convencido que o pós-aí vaca leiteira que é dado nos Açores, há alguém na cadeia alimentar e no circuito, como sabe, mais a distribuição, como sabe que este apoio é dado por vaca, aproveita-se dele também, para ir buscar uma parte. Da mesma maneira, estou convencido que não são os vendedores locais, mas a quem as compram, como sabem que existe este apoio ao nível dos projetos de investimento, inflacionam também a mecanização. E, portanto, eu não quero que se acabe com esses apoios. O que eu acho é que, por exemplo, os apoios têm que ter uma nova filosofia e uma nova forma mais real que permita apoiar quem verdadeiramente produz
e, efetivamente, que essa produção tenha um retorno benéfico para os consumidores. Porque há um outro problema que se levanta hoje em dia na sociedade. É que os contribuintes também começam-se a queixar das quantidades de dinheiro que são atribuídas à agricultura. A agricultura é fundamental, mas começam-se a queixar pela produção, querendo desviar dinheiros para o âmbito ambiental. E o ambiente, neste momento, é o maior polícia da agricultura. Quando há aqui uma necessidade de formação e de explicação à sociedade que a agricultura, no caso dos Açores, é a melhor amiga do ambiente. E da biodiversidade, e do ordenamento do território, e da fixação de pessoas, e da fixação de jovens, porque, como sabe, nos últimos censos de 2011, só a Terceira sofreu um aumento da população de 0,4%. São Miguel cresceu cerca de 2%, e, portanto, todas as outras ilhas perderam população. E mais grave que perder população é a contração das faixas etárias. Temos uma população mais envelhecida e uma população menos jovem. Uma população mais envelhecida é uma população que não arrisca, que não consome, que não permite que exista vitalidade nas cidades, nas freguesias, que depende muito da saúde, da assistência, e, portanto, isto é uma morte lenta dos territórios e principalmente das freguesias, por isso fecham escolas, há menos nascimentos, os casais jovens procuram outros destinos, e dentro dos Açores está a haver uma grande contração, que São Miguel está cada vez mais com poder ao nível administrativo, poder ao nível financeiro, ou seja, contrair um empréstimo em São Miguel é mais fácil de contrair nas outras ilhas, porque desde logo a quantidade de população é diferente. E, portanto, há aqui logo uma segurança na abertura de determinado negócio. E esta é uma realidade que está a tornar os Açores desiguais e está a afetar a própria autonomia dos Açores. A autonomia tem que ser vista como um conjunto de 9 ilhas e não exclusivamente como uma ilha. Portanto, há aqui vários problemas. Tem que estes problemas têm uma solução, e a solução passa por agroalimentar ou efetivamente passa pelo agroalimentar. Da perspectiva do PS Açores, qual é que seria a solução para o fim das cotas? O fim das cotas, nós podíamos ter evitado o fim das cotas. Jaime Silva, Ministro da Agricultura, e eu vou agora citar as palavras da Confederação dos Agricultores de Portugal, foi o coveiro da agricultura. Mas a ANIL também, a FENELAC, na altura, teceram duras críticas ao Ministro. Houve uma altura em que Portugal poderia ter feito parte de uma minoria de bloqueio, juntamente com a França e mais 4 países, para evitar que as cotas terminassem. Porque quem é que nos interessa que termine as cotas? Os países do Norte. As cotas foram criadas, as cotas leiteiras, essa disciplina de produção foi criada para evitar as chamadas marés brancas do Norte. Ou seja, os agricultores do Norte, que têm grandes capacidades de produção, de vez em quando havia uma maré, uma avalanche de leite na Europa, e era necessário fazer intervenções ao nível do armazenamento dos produtos e resultados. E isto criava uma desigualdade muito grande entre pobres e ricos. E o fim das cotas vai aprofundar essa desigualdade e esse fosso. É que, paralelamente ao fim das cotas, está a acontecer outra coisa, que é a renacionalização da política agrícola comum. Ou seja, o que a Comissão está a dizer é que, bom, nós damos mais liberdades aos Estados-membros para apoiar os seus agricultores. E a política agrícola comum, que é comum a todos, é cada vez menos comum. Isto significa o quê? Que os países ricos vão ter dinheiro para apoiar os seus agricultores e os países pobres vão ter menos dinheiro para os seus agricultores. E isso vai aumentar o fosso entre os pobres e ricos. Numa região como a nossa, longe dos mercados, que há o custo dos transportes, o custo da promoção, obviamente que o fim das cotas terá um impacto negativo ao nível do preço do litro de leite. Há estudos que afirmam que o preço do litro de leite poderá descer 30%. A compensação, obviamente eu acho que tem que vir
neste momento pelo POSEI, mas mais uma vez nós estamos a desviar o rendimento dos agricultores do seu produto e a alicerçá-lo a apoios comunitários, o que é um grande perigo. E portanto, obviamente que os apoios existem, mas pois, os apoios podem ser algo não duradouro. E efetivamente vão ser algo não duradouro. Um dia vão diminuindo e um dia podem acabar. E portanto, cotas leiteiras está associado também à questão da política agrícola, a política agrícola regional. Nós devíamos estar preparados, porque nós não conhecemos ao nível, nós conhecemos o verdadeiro impacto do fim das cotas leiteiras na economia dos Açores. Não é só no rendimento das explorações, é na economia dos Açores, que é o principal exportador, a principal atividade exportadora, obviamente, que é o agroalimentar. E, portanto, nós já sabemos. E isto devia ter sido preparado não com resgates leiteiros, não com mais dependência alimentar exterior, mas devia ter sido preparado com os apoios que nós temos para criar energia local. Por exemplo, não consigo compreender como é que não há o POSEI. Como é que não se apoia a produção de erva local? Porque uma boa pastagem tem tanta energia como a importação de alimentos que se faz. Mas para isso tem que... Mas está outra situação fundamental que deixou de existir, que é a vulgarização rural. E a vulgarização rural implica, nós temos uma participação do Governo Regional, dos agricultores e da Universidade dos Açores. Eu não compreendo, e custa-me a aceitar, que a Universidade dos Açores continua a ser um armazém de conhecimentos. Ou seja, nós temos boas instalações, temos bons técnicos, bons professores, reconhecidos internacionalmente, temos boas linhas de investigação e tudo isto se confina às quatro paredes. Não tem aplicação direta na agricultura dos Açores. A Universidade dos Açores devia estar a vender ciência. Ciência agrícola. Está numa região agrícola. Tem, obviamente, como já disse, bons investigadores, boas instalações. E não consegue produzir ciência. Há qualquer coisa. Esse divórcio, qualquer coisa não pode continuar. Esse divórcio não pode continuar. Há a necessidade de associar-se aqui o Governo Regional, os agricultores e a Universidade dos Açores. E, por outro lado, não pode continuar a haver uma competição entre o Governo Regional e a Universidade dos Açores. O Governo Regional faz experimentação. Há pouca que faz, mas ainda faz, em algumas ilhas. A Universidade dos Açores faz a sua experimentação e investigação. E depois não se cruzam. Isto é um desperdício de dinheiro. Bom, o que é preciso é encontrar entre os três, agricultores, o Governo Regional e esse tripé e a Universidade dos Açores, encontrar as linhas de investigação. Por exemplo, há uma linha de investigação fundamental associada à promoção da saúde, que é melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos. Nós podemos melhorar o nosso leite em vitaminas, em caseínas, podemos melhorar em lactose, mas para isso é preciso que a investigação esteja associada. Já reparou que nós cada vez comemos alimentos com mais água e menos conteúdos nutricionais? Proteínas, por exemplo. Como é que acha, quando eu vejo aqui nos nossos mercados, laranjas da Guatemala, maçãs, não sei de onde, e estão verdinhas. Acha que estes alimentos que atravessam milhares de quilómetros, que para se manter verdes, não são muito artificiais? Obviamente que sim. Para além desses países não cumprirem com as mesmas regras fitossanitárias e de segurança que os países da União Europeia, portanto é um atentado à saúde humana, obviamente que tem muitos conservantes e muitos químicos. E significa terem mais água e menos elementos nutricionais. Por isso é que eu acho que uma das linhas de investigação dos Açores é melhorar o conteúdo nutricional dos nossos alimentos. E publicitar os nossos alimentos, o nosso leite e a nossa carne fazem bem à saúde humana e ao mesmo tempo fazem bem à saúde humana porque naturalmente resultam de alimentos naturais e estão enriquecidos em conteúdos nutricionais que fazem também bem à saúde humana. Portanto, falta essa investigação e falta essa vulgarização e este apoio e a concertação desses três pilares para efetivamente também conseguirmos desenvolver a nossa agricultura. Mas relativamente às cotas em si... Sim. É interessante divulgar. Essa compensação ao fim das cotas podia ser feita na região. Acha que o Governo Regional, através da Secretaria dessa área,
podia de alguma forma, dentro do país, por assim dizer, tentar jogar com algum tipo de influência para que os Açores não fossem prejudicados no fim das cotas? Eu já vou dar a solução, permita-me dizer outra coisa, que é o seguinte. Nós temos um problema de afirmação da produção de leite em Portugal, Estado-membro, porque também Jaime Silva não referenciou a produção de leite como uma prioridade no quadro comunitário 2007-2013. Ou seja, na altura, quando se referenciou a nível da Europa as zonas de produção de leite, Portugal não foi indicado como uma zona de produção de leite. E isto levantou um problema de política e sustentabilidade da política da produção de leite e afetou muito os Açores. Ora, o que eu acho é que, obviamente, o Estado-membro tem que dar uma atenção especial àquilo que é o principal produto agrícola dos Açores. Mas, mais uma vez, eu também tenho que dizer que nós não fizemos o nosso trabalho de casa, nós não nos preparamos, e esta compensação do fim das cotas leiteiras vai vir sob a forma financeira. E a forma financeira é um paliativo, é um penso, e portanto não é algo sustentável. Mas eu penso que temos, obviamente, ainda tempo de fabricar uma verdadeira política regional agrícola baseada na produção de leite. Mas eu defendo uma outra situação e eu acho que a solução deveria ir por aí, muito por aí. O que eu acho que nós devíamos ter afirmado na Europa recentemente era uma cota leiteira ao contrário. Nós, neste momento, temos um limite administrativo para produzir leite. Portugal tem um limite administrativo para produzir leite. E isto, todos os países têm esse limite administrativo, por isso é que isso permite o equilíbrio entre os que produzem muito e os que produzem pouco. Portanto, é uma disciplina aqui produtiva ao nível da produção. Acabando com isso, cada um produz aquilo que entende. Mas eu acho que, e porque a política agrícola comum não é mais que um conjunto de intervenções públicas, política agrícola comum significa intervenções públicas, poderíamos chegar a março de 2015, quando está previsto o fim das cotas leiteiras, que acaba esse limite administrativo, e contabilizar, em termos de produção de transformação, quanto é que os Açores, com este leite, produzem, transformam em queijos, em manteigas, em leite em pó, nos variedíssimos produtos. E isto ser uma cota de transformação. Isso significa o quê? Significa que, daqui para a frente, sempre que nós baixássemos essa transformação, havia uma compensação. Ou seja, a compensação não era a produção, mas sim estabelecida neste ano, 2015, com a transformação desses produtos. Era uma conta ao contrário. Isso permitiríamos também ter uma tal rede. Ou seja, sempre que, de algum modo, porque a produção de leite baixou muito, que o preço de leite é muito baixo, ou porque desaparecessem muitos agricultores, ou porque houvesse problemas ao nível da indústria, havia uma compensação direta, um instrumento de intervenção que permitiria, obviamente, compensar essa quebra de produção. Eu acho que isso não foi experimentado, isso não foi proposto, mas esta cota, ao contrário, devia ter sido um instrumento para nos salvaguardar por mais alguns anos, porque se nós não conseguimos até agora criar a sustentabilidade, ou seja, nós não conseguimos viver sem cotas, portanto, nos próximos anos também não vamos conseguir viver sem cotas. O objetivo dos Açores é viver sem as cotas. Nós temos uma ligação direta, termos uma ligação direta àquilo que produzirmos. E, efetivamente, nós não estamos a conseguir isso. Como caracterizar tem sido, portanto, o trabalho nas negociações da deputada eleita pelo PSD Açores, no Ministério do PSD Nacional? Como é que acha que Patrão Neves tem defendido os Açores? Olha, como sabe, a deputada Patrão Neves não tinha qualquer ligação à agricultura. E hoje, para mim, eu admiro-a muito, porque não tendo qualquer ligação à agricultura, foi capaz de estabelecer diálogos ao nível da produção, ao nível dos políticos que têm essas áreas, transmiti-los em Bruxelas e de uma forma afirmativa, muito afirmativa. É uma verdadeira trabalhadora na área da agricultura, especialmente, e também das pescas, mas da agricultura que eu conheço melhor,
tem mantido muito em contacto com ela. Não consegue fazer tudo sozinha, mas tem mantido uma ligação forte aos Açores, com os agricultores, com as associações, tem organizado seminários, temos falado muito sobre a agricultura, traz periodicamente as grandes preocupações e as grandes linhas de preocupação aos Açores, leva a preocupação dos Açores a Bruxelas e efetivamente este é o caminho. Um eurodeputado é acima de tudo um meio de ligação entre os Açores, os problemas dos Açores e a União Europeia. E também a deputada Patrão Neves tem conseguido aqui uma outra situação, que é algo que eu também já defendo há imenso tempo, que é a existência de lobbies, grupos de pressão. É engraçado que a Dinamarca há pouco tempo publicou um livro que é Como fazer lobby em Bruxelas. Tudo em Bruxelas depende dos lobbies dos grupos de interesse e nada se perde numa negociação. Depende da capacidade em nós agregarmos a determinada vontade, outras vontades e negociar. É assim que as coisas acontecem em Bruxelas. E Patrão Neves tem conseguido fazer o lobby possível, obviamente. Nós estamos a falar de uma região ultraperiférica dos Açores, não é? Que é um grão de areia naquilo que efetivamente são todas as regiões e todos os países e os novos países que querem entrar, mas já tem conseguido fazer valer a sua voz. Tem sido um bom trabalho, tem uma nota muito, muito positiva. O que é que o deputado Doutor Ventura, produtor agrícola também, perspectiva para um futuro próximo na agricultura açoriana? Pois foi aquilo que eu estava a dizer, nós não podemos continuar com este amadorismo e com governar às cegas. Agora, perguntar assim, o PSD, o deputado António Ventura, estão dispostos a criar aqui um pacto de longa duração? Porque, vejamos uma coisa que é assim, a agricultura não se pode planear para o imediato, nem para amanhã. A agricultura é, acima de tudo, uma atividade de tempos longos. O novilho leva, para dar um rendimento, leva um ano a crescer. Uma vaca, primeiro que produza leite, tem que ter 2 anos, pelo menos. E, portanto, são tempos longos. Planear em agricultura e planear para amanhã significa fazer um planeamento a 4 e a 5 anos. E todos os agricultores sabem isto. Planear no imediato é fazer resgates leiteiros, por exemplo, ou fazer uma intervenção de alimentos, como existe agora, problemas alimentares e, portanto, tem de fazer importação de alimentos. E, o que eu estou disposto, e obviamente influenciar também o PSD, é para que nos Açores sejamos todos responsáveis. E ser responsável é criar uma política agrícola regional de longa duração em que os partidos comprometem com determinadas linhas. A linha da previsibilidade, a linha da segurança e a linha da sustentabilidade, não vou voltar a repetir, naquilo que ele disse há pouco. Vamos sentar, criar um documento base de compromisso a longo prazo. Isso que é curto nem é médio, é a longo prazo, porque a agricultura tem que ser a longo prazo. Os ritmos em agricultura são diferentes dos ritmos de outra atividade qualquer, a longo prazo, em que se estabelecem determinadas linhas, onde se inclui a investigação, a vulgarização, a promoção, os seguros agrícolas, a formação dos preços, a nova aplicação dos apoios comunitários, a nova forma de fazer projetos de investimento e de se candidatar aos projetos de investimento, a transparência em determinadas situações e, portanto, estamos dispostos a elaborar um documento base, conjuntamente com os outros países, com os outros partidos, para que possamos estabelecer uma previsão, estabelecer uma política a longo prazo. E depois de fazermos isto aqui, e utilizando a nossa autonomia, vamos à República e fazemos o mesmo compromisso com os outros partidos políticos. Porque, obviamente, nós partemos de sustentabilidade e, como sabe, o orçamento regional depende muito das transferências da Assembleia da República. E, portanto, só este ano são cerca de 260 milhões de euros que entram no orçamento regional proveniente da República. E, portanto, depois daqui, nós vamos à República e fazemos o mesmo compromisso. E isto é preciso, um compromisso para a agricultura, é preciso perceber que um compromisso para a agricultura nos Açores é um compromisso para o futuro da sociedade
nos Açores. Porque fazer um compromisso para a agricultura, fazer um compromisso para a fixação de pessoas, é fazer um compromisso para a diversidade agrícola, é fazer um compromisso para a questão dos transportes e o mercado interno, que é fundamental existir e que não existe, e, portanto, fazer um compromisso para a agricultura é fazer um compromisso para toda a sociedade, porque a agricultura é a atividade transversal a todo. É também fazer um compromisso para as questões ambientais, para a biodiversidade, para uma série de questões fundamentais para o futuro da humanidade e o futuro dos açorianos também. O PSD está preparado para iniciar essas... Estamos preparados para iniciar essas negociações. Como sabe, e eu sei que é uma pessoa atenta a essas questões que tem acompanhado o Parlamento, a outra legislatura apresentamos um conjunto de projetos de resolução neste âmbito, a questão do Observatório dos Preços, a questão do autoaprovisionamento alimentar, a questão da promoção, a questão do meio rural, uma nova visão sobre o meio rural. Da nossa parte, nós estamos dispostos a sentarmos com todos os partidos políticos. É preciso que nenhum partido político fique de fora. E só funciona... Sente alguma retração ou falta de assertividade dos outros partidos políticos na Assembleia? Não, eu acho que agora é preciso dar o primeiro passo. Eu não sinto nem retração, nem avanços, nem nada disso. É preciso dar o primeiro passo. E é também fundamental uma outra questão. Nenhum partido político pode ficar fora desse compromisso. Ou seja, é uma responsabilidade e nós somos todos responsáveis se assinarmos todos, de facto, esse compromisso de longa duração para a agricultura. Percebendo que este pacto de longa duração é um pacto também para toda a sociedade açoriana e para o futuro do desenvolvimento dos Açores. Nenhum partido pode ficar de fora. Obviamente que cada partido tem as suas ideologias, mas é possível consertar ideologicamente ao nível da agricultura. É possível, e no negócio perde-se e ganha-se. Há quem ceda e obviamente há quem não ceda, mas é preciso ceder. Se nós partimos para este pacto numa perspectiva de não ceder e não receber, estamos derrotados à partida, então não queremos esse pacto. E a responsabilidade mora aí. Eu acho que pelo menos essa tentativa tem que ser feita. Não fez nos Açores. O PSD obviamente está disposto a isto, é preciso dar o primeiro passo nesta área. Eu acho que agora estamos na questão da definição dos fundos comunitários. Aliás, 2014 temo que será um ano em que atravessemos aqui algum deserto, porque os regulamentos comunitários só agora foram publicados. Há que transpô-los para o país e para a região, elaborar e abrir as novas candidaturas e, portanto, tudo isto significa que nos primeiros 6 meses de 2014 não vai haver novas candidaturas no âmbito dos projetos de investimento e no âmbito da aplicação do novo quadro comunitário de apoio. 2014 vai ser um ano muito difícil para os Açores, como sabe, o desemprego tem vindo a aumentar, a falência das empresas também tem vindo a aumentar, nós temos problemas graves que o Tribunal de Contas tem vindo a manifestá-los. Desde logo temos o setor público empresarial, 57 empresas, 6.200 funcionários. Só este ano vamos pagar 16 milhões de euros de juros. A dívida do setor público, as empresas públicas, já 1.346 milhões de euros. Há aqui problemas de sustentabilidade. Quando o Estado, neste caso o Governo Regional, devia estar menos presente na economia, a verdade é que vai comprando tudo. Até agora já produz açúcar, como sabe, a questão da Sinaga. E repare bem, eu apresentei uma moção ao último congresso do PSD, em que basicamente falava sobre uma nova visão para a agricultura e apresentava um dado muito interessante. Nos últimos 10 anos, nós perdemos 40 mil famílias ligadas à agricultura. E, por outro lado, o desemprego aumentou. Se reparar bem, à medida em que saem pessoas da agricultura, o desemprego aumenta. Ou seja, não é desejável continuar com esta política de saída de ativos da agricultura e acabar-se com a matriz familiar da agricultura. Porque isto leva a desemprego, porque as pessoas foram migrando para os serviços públicos e os serviços públicos
não criam nova riqueza. Eu não estou a dizer que os funcionários públicos não são desejáveis, não fazem o seu trabalho. Mas quem é que cria riqueza? Quem cria riqueza são os privados. Quem é que gera novo dinheiro? São os privados. E há que perceber uma coisa. Por cada lugar que a administração regional, ou qualquer que seja o governo, em qualquer país, crie, quem paga mais são os privados. Que é preciso manter este lugar. Quanto mais emprego cria um governo, mais impostos pagam os privados. É preciso perceber isto. E, portanto, a lógica não é absorver tudo. Se reparar na região, para além do setor empresarial, temos as câmaras municipais, temos a administração pública regional e temos todos um conjunto de programas satélite que giram à volta do orçamento regional. Os recuperar, o reativar, o FIOS, os estagiários, gelos, não sei o quê. São programas temporários, não são programas definitivos, mas que passam a ideia que os jovens estão empregados, não sei o quê. E, portanto, todos estes programas, todo o setor público empresarial, todas as pessoas que estão empregadas na administração regional, tudo isto tem um custo muito pesado, porque são cada vez menos os privados. Aliás, há 3 eixos fundamentais que nós defendemos para a aplicação dos próximos fundos comunitários. Um é que seja feito mais investimento nos privados e menos na administração regional. Ou seja, que seja o público, quando digo público, o governo regional a utilizar menos o dinheiro e o dinheiro seja mais utilizado pelos privados. Essa lógica. O segundo, que tem a ver com a utilização dos nossos recursos endógenos. Que se utilize mais o que nós temos e se importe menos para transformar. E o terceiro é que se apoie mais os bens transacionáveis. Ou seja, tudo o que seja produção de bens transacionáveis. Porque a produção de bens transacionáveis é que irá permitir que entre dinheiro na região. E aplicando estes 3 eixos, que não têm sido devidamente aplicados nestes quadros comunitários de apoio. E atenção, eu não sei se este é o último quadro comunitário de apoio ou não. Nem ninguém sabe este momento. Se essa é a última oportunidade dos Açores, do país ou dos países. Ninguém sabe. E, portanto, nos próximos 7 anos, nós vamos ter 1.546 milhões de euros para utilizar nos Açores. E vamos ver de que modo é que vão ser utilizados. A responsabilidade, neste momento, está no Governo Regional. Nós, o PSD, quando foi chamado para dar o seu contributo sobre isto, entregou o seu documento no Palácio de Santana, ao Presidente do Governo Regional, sobre aquilo que pensava sobre a utilização dos próximos fundos comunitários e qual é que era a sua filosofia, a sua visão. Deu o seu contributo, como deu também noutras matérias. A questão da saúde foi uma delas. Agora, nós não podemos confundir quem governa com quem fiscaliza. Portanto, o Governo Regional foi mandatário para governar. E governar é ter os meios financeiros, é ter os contactos, é ter os meios humanos para elaborar uma política. Nós estamos, obviamente, cá para ser proponentes, para colaborar, sempre a favor dos açorianos, mas também para fiscalizar muita atividade dos Açores. E, portanto, a democracia exige que existem estes 2 pratos da balança. E nós temos que fazer também aquilo que é o nosso prato da balança. Quer dizer, quem governa neste momento é o PS, é o Governo Regional. Ele já governa há 17 anos, como sabe. Muito obrigado por aceitar falar. Eu que agradeço. Sobre este problema regional e esperar um melhor futuro para a agricultura. Eu gostei muito dessa entrevista e, pessoalmente, gostei muito de me ter provocado sobre a questão do pacto de longa duração, que eu acho que a solução passa muito por aí. E, portanto, agradeço-lhe, de facto, foi provocando ao longo da entrevista e eu acho que é por aí mesmo. Obviamente, também a comunicação social tem este papel de estar sensível e acho que, obviamente, você estava sensível a que essa é que era uma necessidade de futuro e uma segurança de futuro para os Açores, que é esse pacto regional. Muito obrigado.